Meus amados pastores, saudações. Estou aqui nos Estados Unidos neste momento. Normalmente estou lá convosco, mas estamos à distância, não de alguns metros, por causa do Covid-19, nada disso. Simplesmente estamos nos Estados Unidos para recolhermos mais fundos e imediatamente depois voltaremos para recolher o nosso coração que está lá convosco. Então, pastores, hoje vou partilhar uma palavra bem simples, bem curta, mas ao mesmo tempo bem importante. Vamos falar de grande comissão. Não apenas a grande comissão, mas também sobre a motivação que existe atrás, que está a guiar a grande comissão. Porque às vezes nós esquecemos-nos, né? A motivação atrás deste mandato, porque todos nós já sabemos, pastores, já sabemos missionários, já sabemos evangelistas, que nós temos um mandato para irmos pregar o evangelho de Jesus Cristo e para fazer discípulos em toda parte do mundo. É um mandato, não temos opção. Não temos opção. Não é possível evitar este mandato. Todos nós temos que participar no mandato de Cristo. Sabemos que temos este mandato por causa do livro Mateus, capítulo 28, né? Jesus Cristo disse que devíamos fazer isso. Mas é mais do que simplesmente um mandato. Há uma motivação que está a guiar o mandato e por causa disso, quando nós exploramos esta razão, esta motivação, vamos encontrar o coração de Jesus Cristo. Isso é mais importante, não é? A compaixão de Jesus, a compaixão do Pai é a motivação, é a razão que nós temos para a grande comissão. Vamos explorar esta compaixão de Jesus Cristo. Aqui, no meio de uma secção da Escritura, vamos ver esta compaixão. Mas vamos começar com o poder de Jesus Cristo. Porque aqui vamos explorar capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Vamos fazer isso juntos, né? E vamos ver o poder da palavra de Jesus Cristo. Porque esta secção, 7, 8, 9, esta secção da Escritura serve para destacar e enfatizar o poder de Jesus Cristo. Por exemplo, vamos aprender agora, vamos ler sobre a autoridade que Jesus Cristo tinha para ensinar. 7, 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Por quê? Por que eles admiravam da doutrina de Jesus Cristo? Devemos continuar a ler. 29. Porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. O que é que ele está a dizer aqui? Claro, o povo, estava a reconhecer uma diferença entre a maneira que Jesus Cristo falava, ou ensinava, e a maneira dos escribas. Por quê? Porque quando os escribas falavam, ensinavam, eles... Como é possível dizer isso? Eles apeliam para a autoridade dos outros escribas. Nunca disseram assim: eu te digo, eu vos digo. Porque eles não tinham poder, não tinham autoridade. Então era necessário apelar para uma outra pessoa, para um outro escriba, e as palavras deles, em vez de dizer eu tenho poder para
para dizer alguma coisa, para mandar alguma coisa. Então, sempre apelaram para o poder, para a autoridade de uma outra pessoa. Mas Jesus Cristo não ensinava assim. Quando Jesus Cristo ensinava, nunca disse: os escribas dizem assim, os outros profetas dizem assim. Ele sempre, quando ele queria ensinar, sempre disse: eu te digo, eu vos digo, porque ele tinha poder, autoridade dentro dele próprio para ensinar. Também, isso é para destacar o poder e a autoridade de Jesus Cristo para ensinar. E aqui vamos ler que ele tinha poder sobre todas as enfermidades. Capítulo 8, 14 até 17. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra desta, jazendo com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegara à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. Todos os que estavam enfermos. Isso é para destacar o poder de Jesus Cristo para curar todas as enfermidades. Todas. Não só uma ou outra, mas todas. Ele tinha e ainda tem todo o poder necessário. Ok, vamos continuar. Ele tem poder sobre a natureza. O mesmo capítulo, mas versículo 28 até 32. Então, e tendo chegado a outra banda, a província dos... Desculpa, tenho dificuldades com esta palavra, mesmo em inglês, mas Gergesenos, acho eu, saíram-lhe ao encontro dos endemoniados, vendo-os dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram dizendo: que temos-nos contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demónios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. Então, quero concentrar-me numa área desta secção aqui. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Ninguém podia passar por aquele caminho. Isso é para destacar o poder de Jesus Cristo, porque ninguém, não havia outra pessoa que podia passar por aquela área, por causa do poder dos demónios dentro daquele homem. Mas Jesus Cristo, quando ele chegou ao palco, olha, e as clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E eles tinham medo. Medo de Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha poder também para expulsar os demónios. Mesmo que ninguém pudesse passar por aquela área. Então, Jesus Cristo tem autoridade para ensinar, tem autoridade sobre todas as enfermidades, sobre a natureza. Sobre os demónios, desculpa lá. Vamos para a natureza. Capítulo 8, 23.
E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temais, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se um grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, Jesus Cristo tem poder tem poder e autoridade para ensinar, tem poder sobre todas as enfermidades, tem autoridade sobre todas as enfermidades, tem poder sobre a natureza, as ondas, o vento e tudo isso, tem poder sobre os demónios, ninguém tinha, mas ele tinha. E também mais alguma coisa que eu quero destacar em capítulo 9. Entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade, a palavra-chave lá, está a ver? Autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Jesus mesmo tinha poder para perdoar pecados aqui na terra. Poder e autoridade para ensinar, que ninguém tinha. Poder sobre todas as enfermidades, que ninguém tinha. Sobre a natureza, que ninguém tinha. Sobre os demónios, que ninguém tinha. E também para perdoar pecados, que só Deus tem. Mas falamos muito sobre o poder e a autoridade de Jesus Cristo, porque é uma grande secção deste livro. Mas, ao centro, no meio desta secção do poder de Jesus Cristo, no meio, temos um versículo pequenino que revela muito sobre o coração de Jesus. Vamos para capítulo 9, 35 e 36. 9, 35 e 36. Vamos começar em 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Está a ver isso? Jesus está a ensinar, está a curar, está a expulsar demónios, tudo isso. 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Por que Jesus estava a curar? Por que ele estava a pregar? Por que ele estava a dar esperança? Porque ele teve grande compaixão. Por que nós fazemos o que fazemos? Por que nos pregamos? Por que nos curamos? Por que nós fazemos tudo isso? Não simplesmente porque nós temos um mandato, mas porque dentro do coração de Jesus Cristo existe compaixão. Ele quer curar, tocar, expulsar demónios e salvar
é guiado pela compaixão. Não devemos esquecer esta motivação. É bem simples para nós, pastores, bem simples para nós, amados missionários. Nós trabalhamos muito, há muita coisa a fazer na nossa vida. Estamos sempre a correr para fazer ministério, mas no meio do nosso trabalho não devemos esquecer que nós fazemos tudo por causa da compaixão. Jesus salvou-me por causa da compaixão. Salvou-te por causa da compaixão. Amém? Amém. Vamos continuar um bocadinho. Então disse, 37, então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Temos uma responsabilidade aqui, não só Jesus Cristo, mas agora, olha, capítulo 10, versículo 1. E chamando os seus discípulos, 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos. Vamos continuar um bocadinho. Não estou a ver. Mas isso é suficiente. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder. Vamos para trás um bocadinho. 9, 37, 38. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Ele precisava de ceifeiros. Mas aqui, Mateus capítulo 10, chamando os seus 12 discípulos para ser o quê? Ceifeiros na seara de Cristo. Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Nós temos um mandato para ir. Mas quando nós vamos, é necessário curar, tocar, expulsar, salvar. Por quê? Não simplesmente por causa do mandato de Cristo, mas porque Jesus Cristo tem compaixão. Se Jesus Cristo tem compaixão, nós também temos compaixão. Amém? Espero que esta mensagem tenha desafiado os meus amigos hoje. Que Deus abençoe, estamos juntos e chegando e continua com força na seara de Cristo. Que o Espírito Santo esteja convosco todos os dias, todos os momentos, para encorajar-vos a continuar com sucesso. Há muitas almas que precisam da palavra que vocês têm. Que Deus esteja convosco. Amém.